Oi, gente. Meu nome é Ítalo Magalhães, eu sou monitor de LMF1 e hoje eu vou apresentar para vocês o início do módulo 3 de metabolismo, certo? Que seria, né, a organização geral do sistema digestório e o estudo da boca, faringe e esôfago, que seria realmente o início do sistema digestório. Vou dar parte de anatomia. Isso aqui seria a boca em um corte sagital, certo? Dando ênfase principalmente a boca. E a boca, nessa primeira parte da aula, a gente precisa entender bem, identificar bem as delimitações da boca, certo? Que seria anteriormente a rima bucal. O que seria a rima bucal? Seria essa entrada da boca entre os dois lábios, certo? Tipo, se for só essa linhazinha, tiver com a boca fechada, só a linhazinha, tiver com a boca aberta, seria toda a estrutura, seria também a rima bucal, independente se a boca estivesse fechada ou aberta. Depois disso, posteriormente, teria o istmo das fauces, que está aqui, né, na seta, essa região aqui. O que seria esse istmo das fauces? Seria realmente uma região, ele não é uma estrutura, ele é uma região, que seria a transição entre a boca e a faringe. A faringe é essa parte posterior, certo? Aqui onde fica a boca. Seria essa região que delimita, né, a transição entre a boca e a faringe. No caso, a orofaringe, que é onde a parte da faringe que fica no nível da boca, certo? Anteriormente a rima bucal, posteriormente o istmo das fauces, superiormente o palato, que seria dividido em palato duro, que seria a parte óssea, e palato mole, que seriam os músculos. Inferiormente os músculos do assoalho da boca, que seria essa estrutura, a parte de baixo, e lateralmente seriam as bochechas. A boca ela é dividida em vestíbulo da boca e cavidade bucal propriamente dita. O vestíbulo da boca seria essa região onde fica entre os lábios, certo? Tá aqui os lábios, né? E os dentes, certo? Seria onde a gente consegue até passar a língua aqui, né? Seria onde fica a gengiva, certo? O vestíbulo da boca. Superior e inferior, certo? Já a cavidade bucal propriamente dita, essa é todo o resto, né? E outra coisa, a gente também tem que saber as delimitações da cavidade bucal propriamente dita, que seria posteriormente também o istmo das fauces, essa região de transição, superiormente também o palato, tanto duro como mole, seria toda a estrutura, inferiormente o músculo do assoalho da boca, e anteriormente e lateralmente seriam os dentes. Por quê? Porque a cavidade bucal, propriamente dita, não entra o vestíbulo, né, como já disse. Então seria só essa parte de dentro dos dentes mesmo. Se você fechar a boca, seria a parte dos dentes. Se tiver a boca fechada também, seria essa região aqui mais de dentro, certo? Outra coisa que eu acho legal mostrar logo aqui é que tem a diferença, certo? Que a gente já viu isso, mas é bom citar, é bom lembrar que tem a divisão entre mandíbula e maxila, certo? A maxila seria a parte de baixo do queixo, esse osso aqui, certo? O osso mandibular. Essa parte de cima seria a maxila, ok? Outra parte dessa aula seria as glândulas salivares. Esse aqui seriam, são 6 glândulas no caso, 3 de cada lado, contralaterais, certo? Tem a glândula parótida, que seria essa maior, a glândula submandibular, como eu já disse, a mandíbula embaixo e a maxila em cima. Então, submandibular seria essa, e a sublingual, que seria embaixo da língua, né? Literalmente, como o nome mesmo diz. Isso aqui é uma coisa mais histológica, mas, como eu já disse, eu vou falar. Entrar um pouco nisso. A submandibular, ela tem é uma glândula seromucosa, como nós já vimos no módulo passado. Uma glândula é uma glândula mista, né? Ela libera tanto enzimas, proteínas, como glicoproteínas, né? Muco e tal. Seria seromucosa, então seria principalmente serosa. Seria mais serosa do que mucosa, né? Que o primeiro é o que ela é mais. Então essa glândula submandibular, ela seria seromucosa. E a abertura dela, para liberar sua secreção, seria o ducto submandibular. Esse ducto submandibular é o ducto da glândula submandibular, né? O nome mesmo diz. E esse ducto, ele se abre, né? Ele libera a secreção do lado do freno lingual. Eu vou já mostrar onde fica o freno lingual. Já a glândula sublingual, ela é mucocerosa. Ela tem mais glicoproteínas, mais muco, do que ela é seromucosa, certo? E ela não tem um canal específico, não tem um ducto específico. Ela tem canais da glândula sublingual, né? Que seriam alguns canais que liberariam a sua secreção embaixo da língua.
certo? Então, voltando para o que eu falei, tá aqui a sublingual, certo? Embaixo da língua, e a submandibular, um pouco mais embaixo do osso da mandíbula, certo? Aqui o osso da mandíbula, que foi dissecado para conseguir ver a estrutura submandibular. E esse submandibular, como eu já disse, libera o ducto aqui, perto do freno lingual. O freno lingual seria essa estruturazinha aqui que a galera chama de freio da língua, né? Seria essa região. Essa estrutura, na verdade. Já a glândula parótida seria essa aqui, certo? Essa estrutura, que ela não é mista, as outras duas glândulas são mistas, ela não é mista, certo? Ela é uma glândula apenas serosa, e ela é muito importante porque ela é a principal glândula que produz a enzima amilase salivar, que é a enzima que é muito importante, que ela inicia a digestão dos alimentos aqui na boca. É uma digestão muito inicial, mas é muito importante. Outra coisa que você tem que saber sobre a glândula parótida é que ela também tem seu ducto, certo? Que seria o ducto parotídeo. E esse ducto parotídeo, que seria esse aqui, ó, ele tem uma particularidade. As outras duas glândulas principais, maiores, elas liberam embaixo da língua, né, perto do frênulo. Já a glândula parotídea, o ducto dela, libera a nível de segundo molar superior, certo? A nível de molar superior, no nível do segundo molar. Ela não libera em cima do molar, ela libera na bochecha, a mesmo nível, a mesma altura, podemos dizer assim, do segundo molar superior, certo? Que seria esse aqui, ó. Primeiro molar superior, segundo molar superior, certo? Seria o segundo molar realmente. Certo, isso aqui já é a estrutura da língua. A língua, ela é dividida, primeiro a língua tem algumas papilas, que eu vou já falar sobre elas, e ela é dividida em 3 partes. A língua é dividida em ápice, a língua tem seu ápice, a língua tem seu corpo e tem sua raiz. Isso aqui é a raiz da língua, que é onde a parte mais que se liga, a língua se liga ao assoalho da boca, certo? Que seria a raiz. Isso aqui seria o corpo, isso aqui seria o ápice. Essa língua, você tem que pensar na posição anatômica dela. O ápice da língua, que seria essa estrutura mais à ponta, ela se liga, tipo, para você ver na posição anatômica, você tem que encostar o ápice da língua no teto da boca, certo? No palato. Aí, então, essa região aqui, que é a parte de cima da língua, ela seria mais posterior, e a região de baixo seria, que estaria embaixo da língua, né, no caso, seria a parte ventral, certo? Ou anterior. Isso aqui seria a dorsal, né? A parte dorsal da língua, ou posterior, ou posterior que eu digo, posterior se tivesse a língua para cima, né? No caso, tipo, o ápice encostando no palato. E ventral, né? A parte de baixo, ou anterior se você visse essa parte que está ligada, essa parte que seria ligada ao palato, certo? Vamos falar mais agora sobre as papilas. As papilas, a língua tem algumas papilas, né? No caso, papila filiforme seria principalmente na região do ápice. Papila fungiforme seria mais no corpo, certo? A papila foliácea ou foliada, ela fica mais lateralizada, certo? Na lateral da língua. E a mais importante, né, seria a papila circunvalada, que seria essa aqui. Seria em forma de V, certo? Que ela estaria mais para o final da língua. Ela é uma papila que você consegue ver de forma mais nítida, macroscopicamente. Ela é bem importante, certo? Papila circunvalada. A língua também tem 2 sulcos. O sulco terminal, que seria esse sulco aqui, que estaria no final da língua, podemos dizer assim, né? Tipo, na divisão entre o corpo e a raiz, né? Mas assim, faz nesse sentido, sulco terminal. Depois, esse sulco terminal fica após as papilas circunvaladas. E já o sulco mediano, que seria esse sulco que divide a língua ao meio, certo? Que está literalmente no meio da língua, que divide ele ao meio, certo? Sulco mediano. Sulco nós já vimos que é um tipo de depressãozinha e tal, tudo bem. Depois do sulco terminal, nós vimos, né? Tem essa estrutura aqui, que parece muito com as papilas circunvaladas, mas não são. Ter cuidado para não confundir essas 2 estruturas. Isso aqui são as tonsilas linguais. As tonsilas linguais, elas são uma estrutura de tecido linfóide que está relacionado à defesa do corpo, certo? Porque essa região que tem a gente se alimenta por aqui, né, e consequentemente tem muita entrada de micro-organismos. Então é muito importante essas tonsilas, são as tonsilas linguais, certo? Outra estrutura que é importante ver é a cartilagem epiglote, que está muito relacionada à deglutição. Quando você vai engolir, ela fecha a laringe, que está ali para trás, né?
essa região aqui, atrás tem a faringe, mais embaixo tem a laringe, né? Epiglótide vai fechar a laringe para quando a gente deglutir alguma coisa, esse alimento não passar para as vias respiratórias, né? E não causar um tipo de gasgo e tal. Ok. Outra estrutura que nós conseguimos ver aqui são as tonsilas palatinas, que seriam a tonsila palatina desse lado, a tonsila palatina desse lado. Essa tonsila palatina também é chamada de amígdalas, são chamadas de amígdalas, no caso, só que a tonsila palatina, anatomicamente chamada de tonsila palatina, né? Amígdala, vocês entenderam, certo? E nessa região existem dois músculos, certo? Que seria esse músculo e esse músculo, que formam um arco, né? Nós podemos ver que eles formam um arco. Só que esse músculo ele é recoberto por uma mucosa da boca, certo? E esse músculo recoberto por essa mucosa, ele é chamado de arco palato, que está saindo da tonsila palatina, né, da região da tonsila palatina, para a língua palato-glosso. Glosso vem de língua, certo? As palavras tiveram a mesma origem e tal. Ok? Então, o arco palato-glosso seria essa região que é um músculo recoberto por essa mucosa, certo? Que seria o arco palato-glosso. E o outro arco, certo? Que seria do outro lado, também seria um músculo recoberto por mucosa, seria o arco palato, de tonsila palatina, né? Que vai sair da região da tonsila palatina, faríngeo, que vai para a faringe, certo? São esses dois arcos. Nessa região nós também podemos ver o istmo das fauces. O que seria já falei que o istmo das fauces hoje é uma região de transição entre a boca e a faringe, né? Então, o istmo das fauces ele se delimita entre essa região que é entre os dois arcos, certo? Então, o istmo das fauces seria entre esse arco e esse arco. Só que existe um arco dos dois lados, então vai ficar tipo um retângulo aqui, certo? Daqui pra cá, certo? Aqui assim. Essa região aqui é a região do istmo das fauces, entre os dois arcos. Então, a tonsila palatina está na região do istmo das fauces, certo? Nessa imagem aqui, nós conseguimos ver que ele fala assim, ó, parte oral é a parte faríngea. Exatamente por isso, porque nessa região dos dois arcos é onde começa o istmo das fauces, entendeu? Onde existe essa divisão entre a boca e a faringe. Ok? Vamos lá. Isso aqui é outra imagem da boca, certo? Mais simples, no caso, que nós podemos revisar algumas coisas que eu já disse hoje. Essa região entre o dente e o lábio seria o vestíbulo da boca, certo? O freno lingual, aqui embaixo, nós conseguimos ver. Isso aqui é a língua, isso aqui seria a úvula. A úvula é a última porção do palato mole, certo? E a úvula, ela também é uma região muscular, uma estrutura muscular, no caso, recoberta por uma mucosa, certo? Mas ela é chamada de úvula. Mas aqui embaixo, dentro da úvula, tem um músculo recoberto por essa mucosa, certo? Mas a estrutura toda é a úvula, que é a última porção do palato mole. Palato duro, palato mole, certo? Isso aqui nós conseguimos ver as amígdalas, ou tonsilas palatinas, né, mais anatomicamente. E essa tonsila palatina, como eu disse, ela tem o arco anterior e o arco posterior. O arco posterior aqui não conseguimos ver bem, mas o arco anterior conseguimos identificá-lo, né? Qual seria? Seria o arco palato-glosso, que está vindo para a língua, né? Que tem glosso de língua e tal. Seria isso. Lá no fundo também conseguimos ver a orofaringe, mas é só para identificar, né? Orofaringe. Aqui nós chegamos na parte do palato. Como eu já disse hoje, né? É bom entender que a parte de cima é maxila e a parte de baixo é mandíbula. Isso vai ser legal de perceber aqui, certo? Que o palato ele é dividido em palato duro, que é a parte óssea, e palato mole, que é a parte mais muscular. Esse palato duro se divide em dois ossos, certo? Que seria o que as pessoas fizeram algumas analogiazinhas para decorar, e eu acho importante, eu acho que ajuda, certo? Que seria ppm, que na química a gente vê, que seria a parte por milhão, ajuda a lembrar, e IOP, certo? Que é uma sigla apenas. Certo, esse ppm seria a primeira porção primeira de P, né? ppm, primeira porção do palato duro. Aí, essa primeira porção seria o processo palatino da maxila. Como eu disse, maxila é a parte de cima, então seria processo palatino da maxila, e não mandíbula. Cuidado para não confundir. Já essa segunda parte seria mais uma lâmina, certo? Uma região mais laminar, que seria a lâmina horizontal, de H, né? Do osso palatino, certo? Seria a lâmina horizontal do osso palatino. Então vamos dividir. Processo
palatino da maxila e lâmina horizontal do osso palatino, certo? E já, quando acaba o palato duro, começa o palato mole, que é dividido em 5 músculos. Eu já citei 3 deles hoje, certo? Que seria o músculo da úvula, que seria a última porção do palato mole, o músculo palato glosso, que se liga à língua, músculo palato faríngeo, que se liga à faringe, e tem mais 2 músculos, que são 5, né? Botei um 5 aqui, ó. São 5, certo? O músculo levantador do véu palatino e o músculo tensor do véu palatino, certo? O músculo levantador do véu palatino e o músculo tensor do véu palatino. Sabe que as pessoas são muito criativas para histórias e criaram uma história que está relacionada a você lembrar desses músculos, né? Porque são muitos nomes, eu entendo que é difícil de decorar e é difícil de pegar, né? Mas como é que as pessoas meio que fizeram isso para ajudar, né? Se já ajudar alguém, ótimo. Seria uma historinha, você vai contando uma historinha. Você vai se casar, a sua noiva é a úvula, certo? Então, o primeiro músculo é o músculo da úvula, certo? Todo casamento tem arco. Você vai passando no meio do altar, tem os arcos, né, para você chegar até o altar. Aí seriam esses 2 arcos, como eu já disse, o nome dos 2 arcos hoje, né? Que seria o arco palato glosso e o arco palato faríngeo. Mas eu não tô falando do arco, eu tô falando só do músculo do arco, certo? Que eu tô falando os 5 músculos que fazem parte do palato mole. Então seria o músculo da úvula, o músculo palato glosso e o músculo palato faríngeo, certo? Além desses, depois que você passa pelo arco, você chega até o altar e no momento que vão começar os votos, a noiva levanta o véu, certo? Para falar com o seu marido e com o padre, né, no caso. Aí, beleza. Aí você pega e tem que ter um músculo levantador do véu palatino, porque ela tem que levantar. E quando ela levantar, ela tem que segurar esse véu, senão esse véu cai no chão. Aí seria o músculo tensor do véu palatino, certo? Vou repetir. O músculo da úvula, que é a noiva, os 2 músculos dos arcos, né, que são o músculo palato glosso e o músculo palato faríngeo, e já o músculo levantador do véu palatino e o músculo tensor do véu palatino, que seria a estrutura do palato mole. Isso aqui já visa um corte coronal mais posterior, certo? Corte coronal mais posterior. E aqui nós podemos ver algumas estruturas que ajudam a você a entender mais ou menos onde você está, né? Você pode estar meio perdido esse corte aqui. Ó, isso aqui é a base do crânio, certo? Que é o osso occipital. Faz essa porção aqui já é um corte que pega o osso occipital. E aqui já seria exatamente o corte na úvula, certo? Nós podemos ver a úvula, que seria a estrutura com a mucosa. Só que aqui está dissecado e seria só o músculo da úvula, certo? Essa parte aqui. Músculo da úvula. Como esse corte é um corte mais posterior, nós não conseguimos ver o músculo que está anterior, que seria o palato glosso, que está ligado à língua. Conseguimos ver o palato faríngeo, que está ligado a essa região, né, da tonsila palatina, a faringe, né, o músculo palato faríngeo. E além desses músculos, como já citei hoje, também tem o músculo levantador do véu palatino, que seria esse, certo? E embaixo desse músculo, depois que você dissecar ele, que no lado esquerdo está dissecado, você consegue ver o músculo tensor do véu palatino, que ele está embaixo do músculo levantador do véu palatino, certo? E o músculo, como eu já disse, o músculo palato glosso não conseguimos ver porque ele está mais anterior e não pegou nesse corte, certo? Ok. Isso aqui nós chegamos na parte da faringe, certo? Terminamos toda essa região, né? A parte da faringe. A faringe é essa região mais posterior do corpo, certo? Depois que passa a boca. E ela é a parte antes de chegar no esôfago. É onde começa aqui, o alimento chega, passa pela faringe, a epiglote fecha para não entrar nas vias aéreas e desce para o esôfago, certo? Desce para a faringe, continuando a faringe no caso, da parte inferior da faringe, depois chega no esôfago. E essa faringe ela é dividida em 3 porções, que seria a nasofaringe, que seria essa primeira porção, a orofaringe, que seria a parte que está relacionada à cavidade oral, e a laringofaringe. A laringofaringe é essa parte que tá no mesmo nível da laringe, certo? Que seria essa continuação daqui até aqui, certo? Que seria essa parte mais inferior. E também maior, certo? Da faringe, a maior porção da faringe. Certo. E nessa região, né, nessa estrutura da faringe, é importante nós sabermos os limites, certo? A nasofaringe, o limite dela é a base do crânio, como eu já disse, o osso occipital, tá aqui. E também pega um pouco do esfenoidal, mas vocês não precisam saber disso, é só saber que a base do crânio vai até a parte, a última porção do palato mole, que seria a úvula. Depois da úvula, acabaria, né, no caso,
a nasofaringe. A orofaringe vai da úvula, que é essa última porção, né, como eu já disse, do palato mole, até a epiglote, a parte superior da epiglote, e depois a laringofaringe, que é o mesmo nível da laringe, né, laringofaringe, está no nome mesmo, vai da epiglote até a parte inferior da cavidade da cartilagem cricoide. Vai da epiglote, cartilagem epiglote, até a parte inferior da cartilagem cricoide, certo? Essas seriam as delimitações da faringe. Eu vou citar algumas cartilagens aqui para situar bem vocês, certo? Essa é a cartilagem epiglote, certo? Que é onde fecha a laringe para o alimento não entrar nas vias aéreas. A cartilagem tireoide seria essa aqui da frente. E a cartilagem cricoide, que seria essa, certo? A cartilagem cricoide é importante porque ela é exatamente na parte inferior dela é onde acaba a faringe, certo? Então temos que saber dela. Ela é em forma de anel de Sinead. O anel de Sinead é aquele anel que tem uma porção mais grossa e outra porção mais fina, certo? Do anel. Tipo anel de formatura, entendeu? Um lado é maior e o outro é menor. Certo? Ok. Depois da faringe, começa o esôfago, né? Que seria essa aqui, a altura de C6. Da cervical 6, né? Ok. Outra coisa que é importante é percebermos que tem essa divisão, né? Que seria de laringe e faringe. Não confundir. A laringe é mais anterior e a faringe é mais posterior. E aqui nós podemos ver algumas estruturas mais aproximadas da faringe, certo? Que nós temos que saber. E aqui nós podemos ver a tonsila faríngea, que seria essa estrutura também de tecido linfóide, que também está relacionada à defesa, ok? Que também está relacionada à defesa de micro-organismos, né? Mas, Ítalo, por que tem tanto tecido linfóide aqui, né? É sempre importante entender o porquê das coisas. Essa tonsila faríngea está aqui, a tonsila palatina também está aqui e a tonsila lingual também está aqui, né? Essas três estruturas. Por que essas três estruturas são tão próximas e tal? Por quê? Porque aqui tem uma rica entrada de micro-organismos, tanto pela respiração como quando você está se alimentando, pode ter algum alimento sujo, alguma coisa do tipo. E essas três estruturas começam esse combate a esses micro-organismos, certo? Então, essas três estruturas juntas são importantes por isso. Ok, tonsila faríngea. Aí aqui tem o ósseo interno, certo? Esse é o interno, ósseo interno da tuba auditiva, que seria isso, que seria esse buraquinho. Aqui em cima, nós conseguimos ver um cabo de guarda-chuva, né? Esse cabo de guarda-chuva, o que seria isso? Esse cabo de guarda-chuva seria o torus tubal, ou torus tubário, e esse nome está relacionado a esse dobramento da mucosa, certo? Que seria tipo um cabo de guarda-chuva. Esse é um dos nomes que eu mais me confundia. Aí eu fiz alguma forma de lembrar, eu lembrei de TT, né? Tenebrosa. É um pouco clubista, mas é isso, certo? Torus tubário, torus tubal. Essa região aqui em cima do cabo do guarda-chuva. Outra coisa que nós conseguimos ver bem aqui seria as duas pregas. A prega palato-glosso, certo? Que prega o arco palato-glosso, desculpa, gente. O arco palato-glosso e o arco palato-faríngeo, certo? Que seria esse aqui. Seria mais posterior, o arco palato-glosso mais anterior. Esse aqui é epiglote. Esse aqui é tonsilas linguais, né? Antes da divisãozinha do suco terminal. Vamos continuar. Ok. A última parte dessa aula seria o esôfago, certo? O esôfago é um órgão tubular, como vocês estão vendo durante esse módulo. Esse órgão tubular que está relacionado aos movimentos de descida do alimento, certo? E, ok, esse órgão tubular se divide em três porções. A porção cervical, que está na região na altura, no nível do pescoço, né, no caso. A porção torácica e a porção abdominal. Nós podemos ver aqui o diafragma, certo? Que é o músculo que divide a região torácica da região abdominal. Ele também pode ser chamado de esôfago inferior, esôfago médio, esôfago superior. Também existe essa divisão, mas é mais comum você usar realmente esôfago cervical, esôfago torácico e esôfago abdominal, certo? Ok, esse aqui é um corte sagital também no esôfago, certo? Na verdade, no corpo, né? E aqui eu achei legal que dá para vermos algumas estruturas que explicam mais ou menos o porquê, né, das coisas. Aqui,
nós podemos ver aqui a cartilagem tireoide, né, que seria essa aqui onde tem o pombo do Adão nos homens, que é aqui na porção mais pontuda, certo? Podemos identificá-lo. E aqui mais embaixo tem a cavidade, a cartilagem cricoide, como eu disse. E após essa cartilagem cricoide é onde inicia o esôfago cervical. O esôfago, no caso. Esôfago cervical. E esse esôfago cervical, ele inicia aqui e vai até... Ó, no esôfago vocês têm que saber, basicamente, os limites dele também, certo? Então, essa primeira porção aqui, inferior da cartilagem cricoide, certo? Inicia o esôfago. Aí o esôfago cervical começa aqui. Aí inicia em nível de C6, ou final da cartilagem cricoide, e vai até a junção cérvico-torácica, que seria a junção cervical com tórax, né? Vai até aqui. Depois dessa junção cérvico-torácica, ou T1 também, que é onde inicia a vértebra torácica, certo? Essa primeira. Depois da T1, começa o esôfago cervical e vai até o diafragma. No diafragma existe um buraco, certo? Que seria o forame, que seria o hiato esofágico, que é onde passa o esôfago, certo? Então, o esôfago torácico vai da junção cérvico-torácica até o diafragma, nessa parte do hiato esofágico. E depois dessa parte depois dessa parte do hiato esofágico, vai começar o esôfago abdominal, que seria essa parte que passa pelo diafragma. Esse esôfago abdominal vai do hiato esofágico até a junção esôfago gástrica, que seria onde o esôfago se liga ao estômago, né? Ele vai levar esse alimento até o estômago. Outra coisa que é importante vocês saberem seriam as constrições, certo? O que é uma constrição, Ítalo? Uma constrição é quando a luz do órgão ela diminui um pouco, certo? Por algum motivo. Essa constrição é algo fisiológico. Tem que ter cuidado para não confundir constrição com estenose. Estenose é algo patológico, certo? Que seria uma diminuição dessa luz também. Já a constrição é algo fisiológico que está na estrutura do esôfago mesmo. Ele é assim, certo? Essa constrição cervical, que seria a primeira, né? Existe uma constrição, no caso, uma em cada estrutura, né? Uma em cada porção do esôfago. A constrição cervical seria essa primeira, está na estrutura cervical, e ela inicia exatamente depois que termina a faringe. A faringe, exatamente. Por quê? Porque essa região que nós podemos ver tem inúmeros músculos, certo? Essa região tem muitos músculos, e além desses vários músculos, assim que acaba a faringe, existe a cartilagem cricoide, que a cartilagem cricoide é a única cartilagem dessa região que ela circula totalmente a laringe. O que é a laringe, né? Como já disse, é a parte mais respiratória, que não tá relacionada com o esôfago, tá mais anterior ao esôfago, né? Então, essa junção com essa parte da cartilagem que empurra um pouco, certo? O esôfago, junto com esses inúmeros músculos que tem aqui, nós percebemos que isso aqui é o esôfago, certo? Nós percebemos que ele fica com a luz bem quase fechada, com a luz bem menor, entendeu? Bem aqui, ó, tá vendo como ele fica bem menor, bem mais delimitado, certo? Depois que tem essa constrição, ele volta ao tamanho normal, tá aqui o esôfago, né? Ele vem, aí ele chega nessa região, passa pela junção cérvico-torácica, depois que ele chega à altura da aorta aqui, da aorta com essa junção com os brônquios, certo? Depois que chega nessa região, ele também sofre outra constrição, que seria a constrição bronquioaórtica, que seria a constrição torácica também, pode ser chamada assim. Constrição bronquioaórtica, que seria essa região onde ele passa pelo brônquio e pela aorta aqui, que sofre essa constrição, essa diminuição dessa luz. Depois disso, o esôfago volta ao tamanho normal, nós podemos ver aqui. E quando ele vai passar pelo diafragma, ele sofre mais uma constrição, né? Por quê? Porque o diafragma é um músculo que divide o tórax, como eu já disse, ao abdômen, e ele é importante porque ele delimita essa região, né? Então, consequentemente, não pode ter um buraco tão grande, assim, um forame tão grande para essa passagem. Então, ele tem que sofrer outra constrição para conseguir passar aqui, certo? Que seria a constrição diafragmática, que está constrição no diafragma, né? Na região do diafragma mesmo, certo? Isso aqui seria outra imagem, eu tentei botar aquela primeira para vocês conseguirem ver, certo? De uma melhor forma, porque essa imagem aqui tem mais nomezinhos, certo? Tem mais estruturas, né, para identificar. Mas o que vocês precisam saber é basicamente isso. Essa divisão do esôfago, que seria esôfago cervical, esôfago torácico, que seria essa região até aqui, esôfago abdominal, certo? Depois dessa divisão do esôfago, tem a parte das constrições, certo?
primeiro bora delimitar, né, os limites do esôfago, que seria superiormente a C6, ou cartilagem cricoide, que iria até a junção cérvico-torácica, que seria essa divisão aqui, ó, cervical, torácica. Aí depois aqui começaria o esôfago torácico, que é a altura de T1. Esôfago torácico até o hiato esofágico, ou o diafragma, que hiato esofágico, isso. E depois desse, certo, a torácica iria da junção cérvico-torácica até o hiato esofágico ou diafragma, né, também pode ser utilizado, porque o hiato esofágico está no diafragma. E a abdominal seria do hiato esofágico ou diafragma até a junção esôfago-gástrica, né, que seria onde o esôfago se une ao estômago. Que ele vai levar, né, o alimento aqui, pelos movimentos que ele faz, certo? Até o esôfago, até o estômago, no caso, desculpa. Ok, essa aqui seria a primeira semana, certo, gente, da anatomia. E eu queria que vocês, eu sei que são muitos nomes, mas tentem escrever, ver, entendeu? Tipo, a aula mais de uma vez e tal, para ajudar. E vou só repetir aqui uma coisinha que eu acho que nunca é demais, né, falar. Assim que começa, certo? Assim que começa o esôfago cervical, tem muitos músculos, ó, conseguimos perceber aqui. E, consequentemente, essa parte fica, tá vendo, ó, a luz dela diminui. Depois que essa luz diminui, seria a primeira constrição, né, a altura de C6. Depois que ela desce, passa pelo junção cérvico-torácica. Nessa outra região que sofre outra constrição, que seria a constrição bronquio-aórtica, né, que tem essa parte aqui que o esôfago está atrás do brônquio, certo? Traqueia, atrás da traqueia, no caso. E esse vai sofrer essa constrição, né, antes do brônquio principal direito e esquerdo se formarem. Aí depois vai voltar ao tamanho normal, continua. E quando ele passa pelo diafragma, pelo hiato esofágico, sofre a outra constrição, que seria a constrição diafragmática. Pois é, gente, eu estudei, essas imagens aqui são de livro de anatomia, né? Eu estudei pelo Moore, certo? E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção e vai dar tudo certo. Tentem absorver o máximo possível. Valeu!